Na edição do Norte Notícia desta sexta-feira, você vai conferir. Motoristas têm novos prazos para regularizar exame toxicológico. Barro derrubado em asfalto de rua principal causa 3 acidentes. 2 detentos morreram no presídio Francisco de Oliveira Conde. Isso e muito mais você vai conferir após o intervalo comercial. Não saia daí. Olá, muito boa noite. Já retorno na sexta-feira aí para dar continuidade ao Norte Notícia deste último dia da semana. E no início desta sexta-feira, após o banho de sol no presídio Francisco de Oliveira Conde, 2 detentos brigaram e acabaram mortos. Mais informações com a repórter Luana Dourado. Isso mesmo, no início da tarde desta sexta-feira, uma discussão entre 2 detentos terminou em morte dentro do Francisco de Oliveira Conde. Eles estavam no pavilhão K, segundo as primeiras informações que tivemos acesso, e se trata de Gedenilson Simplício Mota, de 48 anos, e Diego Lopes Nascimento, de 25. De acordo com a informação, eles foram mortos a golpes de punhal nessa sexta-feira. Equipes da DHPP, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, já entraram no presídio, colheram as informações e já saíram. No momento, o Instituto Médico Legal IML permanece lá. Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a vir até o local, no entanto, não houve nada que pudesse ser feito. Foi registrada essa discussão que culminou na morte dos 2 detentos na tarde de hoje. Essas são as informações e eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Luana, pelas informações. E mande sua sugestão de pauta e nos informe como está a situação do bairro onde você mora para o nosso número do WhatsApp, que é através do número DDD 68, sequência de 591674, e participe falando com a nossa redação jornalística. Agora, falando sobre vacinação, municípios do Acre vão receber a vacina contra a dengue disponibilizada pelo Ministério da Saúde. O estado do Acre atualmente está em situação de emergência devido aos casos de dengue que tiveram um aumento de 106,6% em comparação com o último ano. Aqui no Acre, os 11 municípios que irão receber a Qdenga, a vacina contra a dengue disponibilizada pelo Ministério da Saúde, estão todos localizados na região do Baixo Acre. O público-alvo da vacina são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Uma reunião com os representantes dos estados está prevista para a próxima segunda-feira, dia 29, para definir os detalhes da distribuição dos imunizantes. Mas como explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Aquiles, a quantidade de doses não será suficiente. Para o público de 10 a 14 anos mesmo, ainda não será suficiente o número de doses, entendendo que a gente tem todo um estado ainda para atender depois. Mas a gente entende, como foi na implantação da vacina de Covid, que o Ministério vai trabalhar em fases, até porque o laboratório produtor não tem capacidade de produção em larga escala, para todo o país. E a gente entende, compreende e vamos priorizar aí nossos adolescentes que estão mais em risco, que foi isso o embasamento que o Ministério utilizou para esse público. Com imagens de Shell de Souza, repórter Luana Dourado para a TV Norte Acre. E outros estados da região norte também foram contemplados Aqui no Acre, 11 municípios vão receber a vacina contra a dengue, todos localizados na região do Baixo Acre. Em 2024, 129 casos da doença foram confirmados. Isso representa um aumento de 106%, o que levou o governo a decretar a situação de emergência em todo o estado. E aí, em Roraima, como está a situação?
Aqui em Roraima, 10 cidades devem receber as doses de imunizante. E conforme dados apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado registrou 2.985 notificações contabilizadas até dezembro de 2023, segundo o painel de monitoramento da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde. Em dezembro de 2023, apontam situação de alerta para 10 municípios aqui de Roraima. E em Rondônia? Rondônia ficou de fora da primeira fase da vacina contra a dengue. Segundo o Ministério da Saúde, as regiões selecionadas atendem a 3 critérios. São formadas por municípios de grande porte, ou seja, com mais de 100 mil habitantes, mas com alta transmissão de dengue registradas no ano de 2023 e 2024. E aí no Tocantins, como é que tá? Aqui no Tocantins, a vacina contra a dengue inicialmente será entregue em 14 municípios. A imunização inicia em fevereiro para o grupo prioritário, com idades entre 10 e 14 anos. Na capital, o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde contabilizou 145 novos casos de dengue, 25 casos suspeitos de chikungunya e 8 de zika. Você acabou de acompanhar o Giro Norte com a participação de todos os estados que o Grupo Norte de Comunicação se faz presente. E a Secretaria de Saúde do Acre traça estratégias de combate à febre Oropouche. A saúde do Acre está atenta aos casos de febre Oropouche e já traça estratégias de combate à doença. Desde dezembro, há uma equipe do Ministério da Saúde aqui no estado prestando apoio às ações. A saúde está alinhando coleta de exames laborais e também produzindo uma nota técnica e manuais para o manejo da doença que devem nortear as equipes de saúde e também capacita as equipes de vigilância hospitalares. Os vetores da Oropouche são popularmente conhecidos como meruim ou maruim pela população. As formas de prevenção ao mosquito, de acordo com a CESACRE, é o uso de mosquiteiros, roupas compridas que cubram braços e pernas, instalação de telas em portas e janelas e usar repelente. Os sintomas da febre Oropouche duram entre 2 e 7 dias e possuem uma evolução benigna, sem qualquer sequelas ou agravamento. Mesmo nos casos mais graves, não há sequelas permanentes. Os sintomas são febre de início súbito, dor de cabeça, dor nas costas, na lombar, dor articular e ainda podem se manifestar por meio de tosses, tonturas e calafrios. Com sintomas leves, a CESACRE aconselha que a população busque as unidades básicas de saúde e, caso tenha sintomas mais graves, procure as unidades de pronto atendimento. Essas são as informações e eu volto com você no estúdio. Agora, com estoque crítico e proximidade do Carnaval, o Hemoacre realiza chamamento da população para doações. Com a proximidade do Carnaval e o nível do estoque de sangue crítico, o Hemoacre realiza um chamamento para que a população doe sangue nesse período, como explica a Ana Carolina, coordenadora de captação de doadores do Hemoacre. A gente já está com algumas campanhas programadas, né? A gente, dia 1º de fevereiro, vai estar na UFAC pela manhã. Né? No dia 2, a gente tem uma campanha interna aqui com as Óticas Mais. Né? No dia 3, a gente vai estar também participando de uma campanha do governo, né? Juntos pelo Acre. E durante a semana que antecede o Carnaval, a gente também vai estar com algumas coletas e algumas campanhas internas aqui no Hemoacre. A Calita Nascimento é mediadora e buscou o Hemoacre para realizar sua 3ª doação após ver um pedido em uma rede social e deixou um convite para quem puder doar. Salva vidas, né? Eu ouvi dizer que uma bolsa dá para pode salvar 4 vidas, então é fundamental que a gente tenha esse ato de doar sangue com regularidade, né? Essa já é a minha 3ª doação, né, que eu faço a cada 3 meses e eu vou já conseguir a minha carteirinha de doadora. Para doar sangue, é preciso pesar no mínimo 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Não é recomendado fazer jejum antes das doações. É indicado ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas que antecedem a doação e apresentar documento de identificação com foto. Os menores de idade precisam de autorização dos responsáveis.
E se eu fosse você que está nos acompanhando nesse exato momento, já agendaria a minha ida ao Hemoacre para salvar vidas sendo um doador de sangue. E após o intervalo comercial, você vai conferir o quadro de 0 a 10 desta semana. Não saia daí. E já estamos de volta com mais Norte Notícias desta sexta-feira. Agora, o quadro de 0 a 10 de hoje vai trazer o nível de satisfação da população sobre a perturbação ao sossego. Aquelas festas em posto de gasolina, utilizando paredões, vizinhos barulhentos, casas noturnas sem tratamentos acústicos, dentre outros. Você sabe do que estamos falando, né? A gente foi às ruas do Amazonas, Roraima, Tocantins e aqui mesmo no Acre e perguntou de 0 a 10 que notas eles dão para quem perturba o sossego alheio. Confira. Sabe aquela buzina de trânsito ou vizinho que ouve o som alto? Essas práticas são chamadas de poluição sonora, que ocorre quando há excesso de ruídos que afetam a saúde mental e humana. A exposição ao ruído excessivo pode provocar diversos sintomas no organismo. Irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça é só o começo. Estudos já demonstraram que pacientes, pessoas submetidas ao problema do barulho crônico, isso desencadeia não só lesões auditivas, mas também um estresse crônico, um estresse emocional, que pode levar à liberação no organismo de substâncias como cortisol, adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca, que aumenta a pressão arterial e que submetem esse organismo a um médio e longo prazo a um estresse físico, levando ao aumento do risco de AVC e de infarto. Portanto, a poluição sonora também, além da poluição ambiental, é um fator de risco para doenças cardíacas e deve ser prevenido. No Acre, as denúncias contra a poluição sonora só aumentam. Aqui em Rio Branco, entre 2020 e 2021, o número de denúncias de poluição sonora cresceu 54,4%, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMEIA. Nas ruas da capital acreana, as opiniões confirmam os dados em notas. Minha nota é nota 2. Geralmente as pessoas querem descansar, enquanto outros querem festejar, mas na verdade tem que ter um acordo e geralmente não se tem um acordo. As pessoas apenas vão lá, colocam o som alto porque querem fazer, independente do que as outras vão pensar. Onde você vai, você vê que essa poluição está inserida, Apesar de não ter o aparelho para estar medindo, festas em casa, em residências, onde não pode, a partir das 10 horas da noite. Você vai no centro, a poluição sonora é horrível, mas poderia ser um tom um pouco menor, um pouco mais baixo, os decibéis, certo? Em Tocantins, a população está insatisfeita com o barulho excessivo presente na capital Palmas. Que nota que o senhor dá para a poluição sonora na cidade ou no seu bairro? 2. É muito barulho, som, carro de som, propaganda de loja, som na porta de loja. 0. Por quê? É porque a cidade não foi feita para zoar. E aqui o pessoal são muito mais educados, fica usando moto com zoada demais perto das pessoas. A fiscalização em relação à poluição sonora na capital do Tocantins é realizada por equipes da Secretaria de Obras e Postura do município, em conjunto com agentes de trânsito e guardas metropolitanos. As ações são realizadas principalmente durante os finais de semana. Em Roraima foi registrada uma baixa queda no registro de denúncias entre 2022 e 2023. Em Boa Vista, a Central de Atendimento 156 registrou mais de 1.900 denúncias somente no primeiro semestre de 2023. Uma pequena redução comparada com o mesmo período em 2022, onde foram registradas mais de 2.800 ocorrências de poluição sonora. A
população roraimense se demonstrou insatisfeita com a poluição sonora existente na capital. Às vezes a gente está com criança dentro de casa, né? A gente está com uma pessoa idosa, né? E isso incomoda bastante, tá bom? Então é 0 para aqueles que ficam fazendo zoada até a madrugada. Eu dou nota 4 para os vizinhos barulhentos, porque eu acho que tem que haver respeito mútuo entre a convivência dos vizinhos. Para você ter uma ideia, de janeiro a junho de 2023, 462 denúncias de poluição sonora foram registradas em Manaus pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. Uma média de 3 denúncias por dia. Uma prática que afeta todo mundo, principalmente crianças, idosos e animais. Nas ruas, a população deu sua opinião sobre o tema. A minha nota é a nota 3, porque muito escapamento de moto alto e passa na rua, a gente se assusta. Carro com som alto também, isso incomoda muito as pessoas na rua. Fico insatisfeito com a barulheira da cidade. É os motoqueiros que escapamento, né? Dá uma nota 4 com poluição sonora. De acordo com a lei, a poluição sonora é toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade. O cidadão que descumprir a lei poderá pagar multa ou ser detido por um período que pode variar entre 15 dias a 3 meses. Procure a fiscalização do seu estado e sempre faça a denúncia. E eu que não quero ficar de fora, né, dessa nota, a minha nota é 0 para a perturbação aí do sossego. Agora, o Conselho Nacional de Trânsito divulgou nesta sexta-feira novo prazo para a regularização de exame toxicológico. Quem traz mais informações é a repórter Aline Pontes. Os motoristas que possuem carteira nacional de habilitação nas categorias C, D e E, que ainda não realizaram o exame toxicológico ou estão com o teste vencido e perderam o prazo limite de 28 de dezembro de 2023, terão mais uma chance para regularizar a situação. O Conselho Nacional de Trânsito publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira novos prazos para o cumprimento da determinação. Categorias C, D e E são obrigatórios renovar esse exame, para que não tenha multas. As datas limite estabelecidas são 31 de março de 2024 para motoristas com validade da CNH entre janeiro e junho e 30 de abril para condutores cujo documento tenha vencido entre julho e dezembro. O exame toxicológico é uma determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro para identificar o uso de possíveis substâncias que possam comprometer o motorista, causando acidentes. Esse exame toxicológico é obrigatório apenas para quem está vencido ou vai vencer ainda esse ano. Se você está com seu exame toxicológico válido, vai vencer só no próximo ano, não se preocupe em realizar seu exame toxicológico. Os condutores com menos de 70 anos das categorias C, D e E, de ônibus e caminhões, por exemplo, devem realizar o exame para emissão e renovação da CNH, além de atualizações a cada 2 anos e 6 meses. Para verificar se precisa realizar o exame toxicológico, o Ministério dos Transportes orienta que seja consultado o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, onde é necessário realizar o cadastro ou login por meio da conta gov.br. E o prefeito de Rio Branco e o Márcio Bittar se reuniram com pastores na capital em comemoração ao Dia do Evangélico. Na manhã desta sexta-feira, dia 26 de janeiro, o prefeito de Rio Branco, acompanhado do senador Márcio Bittar, tomaram café da manhã com pastores em um buffet na parte alta da cidade. A ação foi em alusão ao Dia do Evangélico, comemorado no último dia 23 e transferido por decreto como ponto facultativo para esta sexta-feira. As nossas igrejas evangélicas aqui em Rio Branco, a grande maioria estão colocadas, estão construídas em locais errados, segundo o plano diretor que existia. Nós estamos mexendo no plano diretor para a gente dar legalidade a essas igrejas, que não conseguem nenhum alvará para poder trabalhar. Com a presença do senador Márcio Bittar, o prefeito de Rio Branco aproveitou a oportunidade para falar sobre o cenário político do pleito municipal que se aproxima.
a questão política. O meu amigo Márcio Bittar, a gente tem conversado muito, a gente está tratando muito, e eu acredito que o caminho principal nosso será o caminho dos dois estarem juntos. Bocalhon, Márcio Bittar, a gente vai estar junto, de uma forma ou de outra, nós estaremos juntos, porque o nosso trabalho e a nossa discussão, a nossa guerra sempre foi essa daí, contra o modelo da opressão, contra o modelo do não livre mercado, contra esse povo que diz que Jesus Cristo era rebelde, que era comunista. Então nós não aceitamos esse tipo de coisa, portanto a nossa posição será exatamente essa daí, que não vamos aceitar esse tipo de coisa. Apesar das últimas movimentações políticas, o senador Márcio Bittar afirmou a união dos partidos. Nós estaremos juntos, PL, Republicano, União Brasil e PP. Se depender de mim, no primeiro turno. Se não depender só de mim, vamos estar juntos pelo menos no segundo turno. Vai dar tudo certo. Parabéns aí a todos os evangélicos daqui da capital acreana. E foi divulgado o primeiro boletim do programa do mercado hortigranjeiro de 2024. E a repórter Aline Pontes traz mais informações. Vamos lá, Aline. O primeiro boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro 2024, divulgado esta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que o preço da batata inglesa no mercado atacadista de Rio Branco caiu 9,7% e a cebola registrou queda de 8,2%. Mas o tomate subiu 29,7%, sendo a segunda maior alta do país entre as ceasas. Entretanto, aqui na capital, houve uma queda de 22,6% no preço da banana. A comercialização dessa fruta apresentou forte alta de 77%, mas nem todos concordam com essa pesquisa. Em novembro de 2023, a Ceasa Rio Branco negociou mais de 200 mil quilos de banana e no mês seguinte, mais de 400 mil. Está bastante caro, dependendo de como tiver os preços que estão aqui, às vezes está muito caro, às vezes está barato e dependendo de como está o movimento também, não dá tanto prejuízo assim. Aí às vezes dá certo de vender bem, de não dar, aí tanta gente pega prejuízo com banana como não. A laranja teve uma alta cotação que se devem à oferta restrita e à forte demanda no varejo, decorrente do forte calor no centro-sul do país, em um contexto que a indústria produtora do suco também demandou fortemente a fruta. E assim, os preços no mercado internacional e pagos aos produtores continuaram elevados. Nós estamos ganhando uma mixaria de 15 quilos de laranja. E então, se as coisas estão subindo todo dia, fazer o quê? Então tem que comprar, porque tem que movimentar, né? Para a cebola, no plano nacional, a alta de preço foi menor do que em novembro. Das 10 ceasas analisadas, em 4 houve diminuição de preço. A cenoura, por sua vez, depois de um período descendente, apresentou alta em todas as ceasas analisadas. Retornaremos na segunda-feira trazendo mais informações de tudo que está acontecendo na região norte e aqui também no estado do Acre. Fique agora com a novela A Infância de Romeu e Julieta. Até segunda!